Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 35 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos falar mais um pouco sobre o Teorema de Tales e resolver alguns exercícios. Reconhecida como o maior túmulo do mundo, a pirâmide de Quéops abrigava os restos mortais do faraó e foi a construção mais alta do planeta até o século XIV, quando perdeu esse posto para a Catedral de Lincoln, no Reino Unido. Hoje, a pirâmide tem um aspecto bem diferente de quando foi construída. As pirâmides no Egito eram cobertas com calcário branco e seu topo era revestido de ouro. Dessa forma, elas eram brilhantes e poderiam ser avistadas a quilômetros de distância, servindo inclusive como pontos de referência para os viajantes. Tales de Mileto deve ter se impressionado com a pirâmide de Quéops enquanto estimava sua altura. A técnica que utilizou para tal tarefa buscava definir uma proporção entre a sombra e a altura da pirâmide e a sombra e a altura de uma haste de madeira a uma determinada hora do dia. E o conceito por detrás dessa ideia é o próprio Teorema de Tales. Bem, vamos à aula. Bem, turma, anteriormente nós vimos o Teorema de Tales, em que nesse meu esquema eu tenho que AB sobre BC dava uma razão x sobre y, e que A' B' sobre B' C' também dava a mesma razão x sobre y. Logo, poderia falar que AB está para BC, assim como A' B' está para B' C'. Vimos isso na última aula. Queria estender um pouquinho mais esse raciocínio, me aprofundar um pouquinho mais nele. Olha só, ainda temos aqui o mesmo feixe de retas paralelas, as transversais e os pontos de interseção ABC, A', B', C'. Então, AB ainda é x vezes segmentos de tamanho U, então AB é XU, BC são Y segmentos de tamanho U, ou seja, BC é YU, mas eu queria agora pegar a soma desses dois segmentos, AB mais BC. Perceba que se eu fizer AB mais BC, posso colocar o U em evidência. Já vimos como fazer isso. Então, posso escrever que AB mais BC é x mais y vezes U. E montar a seguinte razão. AB está para a soma AB mais BC, assim como XU está para x mais y vezes U. Simplificando por U no numerador e denominador dessa razão, chego somente na expressão x sobre x mais y. Agora vou usar o mesmo raciocínio do lado direito. A', B' são x segmentos de tamanho V, enquanto B', C' são y segmentos de tamanho V. E A', B' mais B' C', colocando o V em evidência, é x mais y vezes V. E posso montar a mesma razão. A', B' sobre A' B' mais B' C' vai me dar a mesma expressão, simplificando por V, né, no numerador e no denominador, x sobre x mais y. Novamente, perceba que temos a mesma expressão. Então posso escrever AB está para a soma dos dois segmentos, assim como A', B' também está para a soma dos dois segmentos. Turma, deixa eu resumir um pouco o que vimos até agora. Considere o feixe de retas paralelas A, B, C, são retas paralelas distintas. Temos a reta B e a reta C. Vou traçar a transversal R, de tal forma que eu monte os segmentos X e Y nesse feixe de retas paralelas. Depois, vou traçar a transversal S, de tal forma que eu tenha os segmentos de tamanho Z e W. Pela primeira forma do Teorema de Tales, que mostrei para vocês, posso simplesmente montar a proporção. X está para Y, assim como Z está para W. Pronto, é só isso mesmo até agora. Agora, na segunda parte que vimos hoje, se eu considerar o segmento X mais Y e considerar o segmento Z mais W, posso montar as seguintes proporções. Posso, por exemplo, escrever X está para a soma X mais Y, assim como o correspondente dele no feixe de retas paralelas. Z está para Z mais W.
Posso fazer o mesmo raciocínio com o segmento de baixo. Y está para x mais y, assim como W está para Z mais W. Vejamos agora alguns exercícios. Exercício 1. Sendo as retas A paralela a B paralela a C abaixo, determine o valor de x. Temos as retas A, B e C, as transversais, em que eu tenho o segmento x, x mais 2 em uma transversal, e os segmentos 9 e 12 na outra transversal. Podemos, nesse exemplo, nesse exercício, usar a primeira forma de raciocínio do Teorema de Tales, simplesmente escrevendo x está para x mais 12, assim como x está para x mais 2, assim como 9 está para 12. E aí, continuando esses cálculos, fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos, já vimos isso em proporções, 12x é igual a 9 vezes x mais 2. Dessa forma, usando a propriedade distributiva, 12x igual a 9x mais 18. Continuando os cálculos, 3x é igual a 18, é só subtrair 9x dos dois lados da igualdade. E dividindo por 3 dos dois lados, x é igual a 6. E você circula a resposta. Simples, né? Vejamos agora o exercício 2. Com a urbanização, as cidades devem melhorar sua infraestrutura, como, por exemplo, fazendo mais vias asfaltadas. Sendo assim, a figura abaixo mostra a rua B, que precisa ser asfaltada do ponto P ao ponto Q. Na rua A, já asfaltada, há 3 terrenos com frente para a rua B e para a rua A. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2, 3 para a rua A medem, respectivamente, 10 metros, 25 metros e 30 metros. Já a frente do lote 2 para a rua B mede 32 metros. A questão quer saber o seguinte: quantos metros de asfalto serão necessários? Queremos asfaltar do ponto P ao ponto Q. Perceba que na figura conseguimos encaixar as retas paralelas e as ruas como sendo as transversais. Queremos asfaltar do ponto P até o ponto Q. Usando aquela segunda forma de raciocínio do Teorema de Tales, posso montar a seguinte proporção. Posso montar que 32 está para todo o lado PQ, que é a soma das três frentes para a rua B, assim como 25, que é o equivalente ao 32 no Teorema de Tales, 25 está para 10 mais 25 mais 30. Entendeu o raciocínio? A partir daí, é só conta. Continuando os cálculos, fazendo os meios pelos extremos, 25 PQ é igual a 32 vezes 10 mais 25 mais 30. Logo, 25 PQ é igual a 32 vezes 65. Simplificando por 5 dos dois lados, 5PQ é igual a 32 vezes 13. E aí você tem que PQ será 416 sobre 5. Continuando os cálculos, PQ será 83,2 metros. E aí você circula a resposta. Veja que o maior problema aqui não é nem a conta, é só a interpretação de texto. Então tome muito cuidado quando fizer a leitura dessas questões para saber como montar o Teorema de Tales e qual método você vai usar para poder resolver esse tipo de questão. Beleza? Exercício 3. Na figura a seguir, as retas R, S, T e W são paralelas. E A, B e C representam as medidas dos segmentos tais que A mais B mais C é igual a 100. Conforme esses dados, os valores de A, B e C são respectivamente iguais a. Então, nessa questão, ele quer o valor tanto do A, quanto do B, quanto do C. Vou usar um raciocínio parecido com com o exercício 2. Começando da letra A. Posso falar que A está para a soma dos 3 segmentos, assim como 18 também está para a soma dos 3 segmentos. Ok? Continuando esses cálculos, você vai chegar que A é igual a 24. Ok? Aí você circula a resposta. Agora vamos para o B.
Posso usar o mesmo raciocínio. B está para a soma dos 3 segmentos, assim como 24 também está para a soma dos 3 segmentos. E aí você, continuando os cálculos, vai chegar à conclusão de que B será igual a 32 e você circula a resposta. Não fica difícil, nesse ponto, perceber o seguinte: se A mais B mais C é 100, o A sendo 24, o B sendo 32, então o C só pode ser 44. E aí, hashtag acabou. Bem, turma, na aula de hoje, vimos um pouco mais sobre o Teorema de Tales. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, com a ajuda do Teorema de Tales, vamos falar um pouco sobre semelhança de triângulos. Até a próxima aula!